Então vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais esse simpósio do Estado do Paraná, organizado pela Liga de Handebol. É uma satisfação poder receber todos vocês aqui em mais este momento, em mais esta tarde de qualificação, mais uma tarde de busca de conhecimentos. Né? Uma satisfação, em nome da Liga de Handebol do Paraná, receber todos vocês aqui. E também como presidente da Associação Paranaense de Arte de Handebol do Estado do Paraná, também agradeço a todos, que nós possamos poder aproveitar bem a nossa live e poder tirar um pouquinho de conhecimento dessas mulheres que trabalham e batalham dentro das suas modalidades esportivas, demonstrando toda a sua garra e suas forças de vontade para poder evoluir também o quadro e abrir, assim, outras portas para mais mulheres participarem da arbitragem de todas as modalidades. Peço para que todos desliguem os seus microfones, também para uma melhor qualidade das lives, que vocês possam também desligar os vídeos, para que assim não ocorra da plataforma travar. Tá bom? Sendo assim, eu passo a palavra para a mediadora deste segundo painel, do nosso segundo simpósio, e que todos tenham uma boa tarde e um bom aproveitamento de tudo que vai ser passado aqui, transmitido. Certo? Então, sejam todos bem-vindos e vamos lá. Então, boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite, né, da Liga de Handebol do Paraná para mediar esse painel número 2. Meu nome é Paula Hernandes, eu sou bióloga, sou jornalista, trabalhei 20 anos na TV Educativa do Rio de Janeiro apresentando programas esportivos, sou ex-atleta olímpica de voleibol, joguei os Jogos Olímpicos de Moscou e também participei das últimas 4 Olimpíadas trabalhando na missão brasileira junto com os atletas nas Vilas Olímpicas, né? Trabalhei 16 anos no Comitê Olímpico do Brasil, trabalhei mais de 12 anos nos Jogos Escolares da Juventude e também fui gerente de voluntários dos Jogos Pan-Americanos no Rio, 2007. Né? Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que essa tarde vai ser muito rica, né, de experiências e da troca de conhecimento de mulheres incríveis que nós vamos ter aqui hoje falando para vocês. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, a gente está aqui com quase 70 pessoas, acho que é muito importante nesse momento, que estamos todos em casa, a gente ter essa oportunidade dessa troca de conhecimento. Então, vamos, quem quiser fazer perguntas, podem fazer no chat, que depois das palestras a gente vai tentar conversar um pouco com todas elas. Então, eu gostaria de convidar a primeira, que é a Sandra Quadros, que ela é árbitra continental de handebol, para ela já começar aí falando um pouquinho da sua experiência e das suas perspectivas desse tema tão importante que é a arbitragem feminina. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Paula. Então, quase 69 pessoas aí, acho que é um número bacana, né, para um sábado à tarde. Então, como você falou, sou árbitra continental desde 2016, sou árbitra nacional desde 2008, sou árbitra nacional de handebol de areia também, né? Então, tenho uma trajetória longa aí, apito com a Juliana Lima, acabou de entrar aí no chat também. Então, a gente está aqui para falar hoje sobre arbitragem feminina, os desafios, né? Então, eu trouxe aqui alguns números para vocês hoje. Que é importante a gente começar a falar nessa questão de arbitragem, para a gente começar a ver o quão difícil é a arbitragem feminina. Para vocês terem uma ideia, hoje dentro da Associação Paranaense de Handebol, na Liga de Handebol, nós somos o total de 141 árbitros, ao total de 34 mulheres. É um número muito baixo. Né? Dentro da Confederação Brasileira de Handebol, são 85 duplas, dessas 85 duplas, 9 apenas femininas. Né? E dentro do quadro nacional de handebol de areia, são um total de 42 árbitros e apenas 2 mulheres no quadro nacional de handebol de areia. Então, são números, assim, muito, muito baixos. O pessoal está me ouvindo bem aí?
Oi, Paula. Está todo mundo te escutando bem, pode continuar. Então, e aí, na verdade, assim, quais os questionamentos, né, as dúvidas que as pessoas têm durante essa minha trajetória aí, foi um caminho, digamos assim, um pouco árduo, lógico que trabalhoso, mas eu sempre persisti, né? Eu acho que a mulher, ela tem que ter sempre um algo a mais, a gente tem que estar sempre se reafirmando, né, para se manter na posição de árbitra. E ao longo desse caminho, o que eu posso dizer? Que as minhas dificuldades maiores foram, com certeza, o preconceito, né, de ser um mundo até então considerado masculino. Mas assim, eu sempre soube me impor muito bem, sempre soube muito bem o que eu quis dentro dessa carreira, né? Então, logicamente, passei por aqueles momentos em pensar em desistir, mas isso não ocorreu. Não desisti, estou aí hoje como árbitra continental, né? Cheguei num nível, assim, digamos, bem elevado dentro da arbitragem. Oi? Então... Oi. Oi? Oi? Oi. E aí, dentro da sequência do que a gente puder conversar aí, eu vou falando, vou explicando qual que é a dúvida, quais são os questionamentos. Estou vendo que tem bastante menina participando da live aí. Tá, então vamos passar, então, obrigada, Sandra. Vamos passar, então, para a Jamile, né, que ela é uma doutora, mestre em ciência do movimento, fez um trabalho super bacana, né, do doutorado dela, que acho que, com certeza, ela pode trazer muitos dados para a gente. Boa tarde, Jamile. Boa tarde, Paula. Boa tarde a todas e a todos que estão acompanhando hoje a live. Estão me ouvindo bem? Sim, tá ótimo. Certo. Eu vou, para começar aqui a minha fala, eu vou colocar uma pequena apresentaçãozinha que eu fiz, para daí eu poder ir discorrendo um pouco sobre a minha pesquisa. Aí vocês me dizem se estão conseguindo enxergar a apresentação. Tá aparecendo para vocês? Não. Não? Tá, peraí. Senão eu também não coloco ela e só vou falando. Não está aparecendo, né? Não. Acho que eu não estou conseguindo colocar ela aqui. Eu não sei por que não está puxando. Mas então eu vou falando e daí vocês vão me acompanhando, né? Bom, então para... Oi? Então eu vou começar a minha fala, então, inicialmente me apresentando, né, para vocês. O meu nome é Jamile, eu vou conversar hoje, então, sobre as mulheres na arbitragem do handball. Esse meu tema, então, que eu vou trazer para vocês hoje, essa temática das mulheres na arbitragem do handball, fez parte da minha dissertação de mestrado, né? Eu sou licenciada em Educação Física, sou mestre em Ciências do Movimento Humano, ambas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu não tenho uma formação como árbitra de handball, né? E também não tive, de certa forma, um contato com a modalidade do handball como praticante da mesma, né? Eu acabo me envolvendo com a modalidade do handball no momento que eu acabo ingressando na graduação e eu começo a fazer parte de um grupo de pesquisa que estuda essas questões históricas e também a participação das mulheres dentro do esporte. Então, eu começo a pesquisar mais especificamente sobre a história do handball no estado do Rio Grande do Sul
e tento começar a entender de alguma forma como que a modalidade do handball ela aparece aqui no Rio Grande do Sul, né? E entendendo, inclusive, como que ela vai se desenvolvendo no estado. A partir, então, da minha pesquisa, eu começo a perceber que a temática da arbitragem, ela não é uma temática muito presente em registros históricos. E quando ela aparece em algum registro, as mulheres, elas não estão presentes nesses registros históricos. E justamente por isso, então, eu começo a perceber que há uma necessidade de entender melhor esse contexto da arbitragem. Então, a minha dissertação de mestrado foi especificamente sobre a presença das mulheres no quadro de arbitragem da Federação Gaúcha de Handebol. O foco se deu aqui na Federação Gaúcha, mas, de alguma forma, eu também tentei buscar dados que fossem relevantes para o cenário nacional e internacional de arbitragem também, com relação às árbitras brasileiras, né? Então, na minha pesquisa, eu busco exatamente entender um pouco desse contexto da arbitragem, né? Como que as mulheres se inserem, quem são elas, de fato, porque, de alguma forma, por eu não ser árbitra, não conhecer muito do contexto da arbitragem, eu também não conhecia essas mulheres. E por não conhecê-las, então, eu precisei buscar, inicialmente, quem eram essas mulheres, aonde elas estavam, e qual a trajetória que elas têm dentro da arbitragem do handball, né? Então, inicialmente, eu tinha separado aqui para vocês para colocar como que ocorre essa inserção dessas mulheres dentro da arbitragem, né? Então, essa inserção inicial das mulheres, ela começa a acontecer, primeiramente, na relação que elas têm com a modalidade, né? Como atletas de handball. Então, a partir disso, elas começam a buscar os cursos de formação de arbitragem. E, de alguma forma, elas também aparecem, a arbitragem, de alguma forma, ela aparece como uma forma das mulheres também se manterem próximas ao esporte, né? E acredito eu que essa não seja uma realidade só das mulheres. Muitos árbitros também devem ter passado por esse início da mesma forma, né? Chegarem à arbitragem por esse mesmo motivo. Então, a partir dessa inserção das mulheres, eu tinha separado aqui para vocês alguns dados históricos que eu considero muito importantes para a gente falar sobre o protagonismo das mulheres dentro da arbitragem do handball, né? Então, inicialmente, eu queria dizer que a minha pesquisa, ela se pautou bastante, principalmente, na narrativa de árbitras, né? Então, eu entrevistei algumas árbitras que fazem parte de algumas federações aqui do Brasil, e até mesmo de ligas de handball. Sendo que a grande maioria das árbitras fazem parte de federações da região sul e sudeste brasileira. Da região sudeste, eu entrevistei algumas árbitras e ex-árbitras da Federação Paulista de Handball, e aqui da região sul, então, foram especificamente da Federação Gaúcha de Handball, já que o foco da pesquisa era principalmente essas árbitras da Federação Catarinense de Handball e a árbitra da Liga de Handball do Paraná, no caso, que foi, inclusive, a Sandra, que acabou de conversar com a gente, né? Então, eu tive a oportunidade de entrevistar essas mulheres e foi a partir das entrevistas delas que eu consegui, então, entender melhor esse contexto e esse universo da arbitragem, né, do apito em que elas estão inseridas. Então, para trazer alguns dados referentes às inserções dessas mulheres em diferentes instâncias da arbitragem que a gente tem hoje, então, as primeiras mulheres que eu consegui identificar, né, dentro da arbitragem, elas começam a aparecer a partir dos anos 80, mais especificamente ao final da década de 80, né? A primeira mulher, então, teria sido em 1987, que é a árbitra, a Maria Elizabeth Silva Beredi. Ela aparece, então, aqui na Confederação Brasileira, na Federação Gaúcha de Handball, perdão. Ela vai aparecer, então, aqui na nossa confederação, aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é da onde eu estou falando, né? Ela aparece no ano de 87, ela vai permanecer por pouco tempo, ela vai ficar até o ano de 1989, aqui dentro do nosso quadro de arbitragem. No entanto, a presença da Mara é uma presença muito importante para o contexto da arbitragem do handball gaúcho, por ser a primeira mulher a aparecer no nosso quadro, né?
E então, até o ano de 87, que é o momento que ela aparece, que ela está presente no nosso quadro, o nosso quadro era composto apenas e exclusivamente por homens. E, de certa forma, a Mara, apesar dela se retirar do quadro em 89, a gente vai ter outras mulheres atuando, né, no nosso quadro de arbitragem como árbitras, a partir apenas dos anos 2000, né? Então, a gente vai ficar um tempo ainda sem uma atuação mais ativa das mulheres dentro da arbitragem aqui no Rio Grande do Sul. As outras árbitras que eu identifiquei que vão aparecer no final dos anos 80, então, vão ser árbitras da Federação Paulista, são a Maria Isolina Fazani e a Silvana Maria Silva. Elas são as primeiras árbitras que eu consigo identificar que aparecem na Federação Paulista, no ano de 1987 também, da mesma forma que a Mara. Elas aparecem na Federação Paulista inicialmente como uma dupla fixa, e no final do ano, praticamente no final da década de 80, mais especificamente em 1988, a gente vai ter também a presença da Carla Rigueto, que algum tempo depois, então, vai formar uma dupla fixa juntamente com a Silvana Silva, né? Um outro registro histórico que eu considero muito importante das mulheres dentro da arbitragem é o ano de 1992, quando nós vamos ter, então, a primeira mulher a fazer parte do quadro da Confederação Brasileira de Handball. Essa mulher, então, vai ser a Silvana Maria Silva, a árbitra da Federação Paulista. A Silvana tem uma trajetória muito bacana dentro da arbitragem do handball. Eu diria, inclusive, ela é uma das referências como árbitras brasileiras dentro do handball. Ela atuou por aproximadamente 30 anos dentro da arbitragem, né? E a presença dela, com certeza, é uma grande referência para a arbitragem do handball brasileiro. Inclusive, a questão do ano de 92, quando ela conquista, então, essa certificação como árbitra a nível nacional, é uma data muito importante, principalmente porque, na verdade, a Silvana já havia realizado esse curso, então, 2 anos antes, né, e havia, de certa forma, lhe sido negada essa certificação inicialmente, com a justificativa de que ela era mulher. E justamente por ela ser mulher, então, ela não obteve essa sua certificação inicialmente e conquistou ela no ano de 92. Então, de alguma forma, pensar que no ano de 92 é que nós vamos ter a primeira mulher no quadro da Confederação Brasileira, essa eu considero como uma grande quebra, um rompimento histórico, de representação histórica das mulheres dentro da arbitragem a nível nacional, né? E, de alguma forma, a presença da Silvana aí possibilitou, né, que outras mulheres, após a entrada dela, o ingresso dela na Confederação Brasileira, pudessem estar presentes nos dias de hoje. Outro dado que eu gostaria também de trazer para vocês, então, é o dado de 1997. Esse também eu considero um dado muito importante, um dado histórico sobre as mulheres na arbitragem do handball, nesse caso a nível internacional de arbitragem, né? O ano de 1997, então, é o ano que nós vamos ter a primeira dupla de árbitras do Brasil, que vai estar presente na Federação Internacional de Handball. Essa dupla de árbitras, então, vai ser uma dupla também da Federação Paulista, né? Que vai ser composta pela Carla Rigueto e a Silvana Silva. Como eu havia mencionado, elas formaram uma dupla fixa. Elas acabam, então, formando essa dupla no ano de 96, especificamente quando elas, então, acabam entrando para o quadro nacional como árbitras a nível nacional, e no ano de 97, então, elas são indicadas para fazerem a formação a nível internacional, e elas se tornam, então, a primeira dupla de mulheres brasileiras a aparecer no quadro internacional. O ano de 97, inclusive, tem uma outra curiosidade, eu diria, que é o fato de que é também o ano em que a Federação Internacional começa a fazer uma movimentação, de certa forma, para a inserção de mais mulheres no contexto da arbitragem a nível internacional. E, de alguma forma, a Carla e a Silvana, elas têm uma grande participação nisso, né? Bem, como o nosso painel hoje, ele é com a temática exatamente sobre os desafios da arbitragem feminina, eu não poderia deixar de trazer, então,
alguns dos desafios que eu consegui identificar dentro do meu trabalho, né? Então, um dos desafios, que inclusive já foi até mesmo mencionado pela Sandra, é a questão do preconceito, né? O preconceito pelo fato das mulheres serem mulheres, serem quem elas são, né? Então, de certa forma, isso faz com que elas tenham que realmente, em muitos momentos, terem que reafirmar esse lugar que elas estão ocupando dentro da arbitragem, né? Afirmar que elas têm o direito também de estarem aí e podem estar atuando dentro dessa função. Outra questão que as árbitras acabaram trazendo, né, dentro do meu trabalho, na minha pesquisa, foi a questão de um percentual muito baixo de mulheres ainda dentro da arbitragem. De alguma forma, obviamente, nos dias de hoje, nós temos um número bastante expressivo, né, para o número de mulheres pensando alguns anos atrás. No entanto, ainda é um número pequeno de mulheres quando a gente compara esse número com relação a muitos homens, né. Então, por exemplo, se nós pegarmos as diferentes instâncias de arbitragem, a gente vai ver que, em diferentes níveis, a porcentagem de mulheres presentes nos quadros de arbitragem é em torno de 20%, né? Então, ainda é uma porcentagem pequena, perto da porcentagem dos homens que estão ocupando esse espaço, porque, querendo ou não, a arbitragem ainda é um espaço de domínio masculino, os homens ainda são a maioria dentro desse espaço. Na verdade, eu diria que, inclusive, dentro do contexto do esporte, os homens ainda são a maioria, não exclusivamente apenas na arbitragem, como em outros espaços também. Outro ponto que elas trazem, que elas relatam dentro do meu trabalho, é que justamente o fato de haver um percentual pequeno de mulheres presentes nos quadros de arbitragem, elas têm, inclusive, uma dificuldade em conseguir obter uma dupla fixa de arbitragem, né? E isso acaba dificultando, inclusive, na própria ascensão, né? Nos diferentes níveis de arbitragem, justamente por haver um número muito pequeno de mulheres presentes. Outra questão de desafio encontrado são as oportunidades, né? E principalmente oportunidades que são dadas às mulheres com relação às escalas de arbitragem. Diria ainda em escalas de arbitragem em campeonatos masculinos, e principalmente em finais de campeonatos masculinos, né? A gente ainda tem uma presença muito pequena de duplas de mulheres apitando em finais de campeonatos masculinos. Isso em diferentes instâncias também da arbitragem, seja a nível regional, nacional e até mesmo internacional. A gente tem uma presença pequena ainda de mulheres em campeonatos masculinos. E algumas vezes essa presença delas em determinados campeonatos se dá, inclusive, em função do próprio preconceito. E o último ponto que eu queria trazer para vocês é a questão de uma aposentadoria precoce, que às vezes isso é mais presente com relação às mulheres. E por que eu digo que ele é mais presente com relação às mulheres? Porque, de certa forma, as mulheres terem que conciliar a família com o próprio trabalho, né, um aprimoramento dentro da sua profissão, ele se torna um pouco mais complexo, é um pouco mais difícil, porque, de alguma forma, historicamente, né, as mulheres, essa função, esses espaços de afazeres domésticos, eles sempre foram vistos como sendo espaços direcionados, ou melhor dizendo, seriam direcionados, né, destinados às mulheres. Então, elas acabam enfrentando um certo desafio com relação a isso, em conseguir conciliar esse espaço da arbitragem com o espaço da família também. Mas isso, muitas vezes, não as impede de conseguir e permanecerem, né, atuando em diferentes níveis de arbitragem. Mas, para algumas, infelizmente, há necessidade de haver alguma escolha, né, entre ficar com a família ou, então, seguir a sua carreira como árbitra, acarretando, então, em uma aposentadoria mais precoce. Bom, como eu não queria atrasar muito a apresentação também, nem roubar muito tempo das outras mulheres que vão falar hoje, né, das outras árbitras, então eu vou encerrando a minha fala por aqui, mas agora, ao longo da tarde, a gente vai tendo também a oportunidade para ir conversando, para ir discutindo melhor essa temática, esses desafios que as mulheres encontram dentro da arbitragem, né? Eu estou aqui disponível. Agradeço o convite que a Liga do Handball
fez, do Paraná fez para mim, né? Foi muito bacana poder ter esse espaço de fala, apresentar um pouco do meu trabalho, que eu consegui obter de informações a partir da participação das árbitras, inclusive, porque eu acredito que, da mesma forma que muitas pessoas não conhecem, não conheciam a história de muitas árbitras, né? E quando a gente não conhece a história delas, dificilmente a gente vai conseguir reconhecer o protagonismo histórico delas dentro da arbitragem. Então, acho que esse momento de fala que a gente está tendo hoje, ele serve também justamente para isso, para poder falar sobre esses protagonismos históricos das mulheres dentro da arbitragem, seja do handball ou em outras modalidades esportivas, né? Então, agradeço, muito obrigada. Obrigada a você, Jamile. Eu acho que a sua fala foi muito importante, justamente para dar uma visão geral, né, justamente no handball, mas eu acho bacana que tem vários homens aqui, então, dos homens também entenderem um pouco da problemática da mulher, principalmente, né, na arbitragem. Eu acho que, como você falou, esse problema não é só na arbitragem, eu acho que é na gestão toda esportiva, né? Eu participei de um fórum outro dia, justamente nas entidades esportivas deveriam ter 20% de mulheres em todas as áreas, e hoje a gente tem 2,8%, né? Então, eu acho que a mulher está caminhando e a gente vai conseguir aumentar esse espaço, né, essa representatividade, por isso que é bacana a gente estar aqui conversando sobre isso, né? Então, agora a gente vai para a nossa outra palestrante, que é a Gisele Mantino, que é árbitra internacional de vôlei de praia. Vamos ver se em outro esporte as coisas mudam um pouco, né? Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Eu acho que eu abri a câmera e o áudio aqui está tudo certinho? Está tudo ótimo, pode ir. Então, eu não consigo me achar aqui, não consigo ver a telinha, mas enfim. Me chamo Gisele Mantino. Primeiramente, queria agradecer o convite feito pela Liga, né? Liga de Handebol, da qual eu conheço desde o momento em que eu peguei meu primeiro apito, enfim. E também me sinto honrada em verificar aqui na lista, que eu estava olhando a lista agora há pouco do pessoal que está presente, de pessoas aí que dividiram comigo essa minha trajetória dentro do esporte, né? Talvez no handebol, mas que aí dividiram muitos percalços pelos quais aí a gente passa aí para começar a atuar aí dentro da arbitragem como um todo, né? Fiz o curso de árbitra para arbitragem de voleibol em 1998, estava no segundo ano da Faculdade de Educação Física. Fiz única e exclusivamente com o intuito de obter horas complementares na faculdade e talvez tenha tido muito mais peso para mim a arbitragem do que a própria licenciatura de Educação Física, que eu acabei não seguindo depois, não dei sequência ao curso. Finalizei, me formei, mas não dei sequência à própria prática da licenciatura ou do bacharelado. Na sequência, procurei fazer a faculdade de Direito, fui para o Direito Desportivo, enfim, e a arbitragem, ela sempre caminhou na minha vida de forma paralela, né? Todas as atividades que eu desenvolvi de forma profissional na minha vida, elas sempre tiveram muito esse toque da arbitragem. Depois, advogando, tendo muito mais compromissos e tendo que ter uma agenda um pouquinho mais restrita em relação à arbitragem, eu fui fazer um curso de administração, de gerenciamento de projetos, enfim, eu diversifiquei bastante a minha atuação profissional e fazendo análise aqui, ontem eu parei um pouco para fazer uma pesquisa e para falar com vocês aqui, e eu vejo que o meu crescimento dentro da arbitragem, ele se deu muito junto com o meu crescimento profissional. As oportunidades que foram aparecendo na minha vida de arbitragem, elas coincidiram sempre com as oportunidades que eu tive na minha vida profissional, né? Mas eu queria
começar aqui a falar um pouquinho das nossas dificuldades, enfim, puxando um histórico lá que a Jamile nos trouxe, né, um pouquinho mais para trás. Eu fui procurar algumas mulheres, enfim, me parece que, saindo um pouquinho até do handebol que a Jamile nos trouxe, e do vôlei, eu também estava pensando ontem, talvez na Federação Paranaense eu tenha sido a primeira árbitra nacional, né? No Brasil, a gente teve outras, né? A Maria Amélia foi a primeira árbitra internacional no Brasil, especificamente no vôlei de praia. Mas eu, fazendo uma pesquisa muito rápida ontem, me apareceu o nome da Leia, agora me fugiu o sobrenome, que era uma árbitra de futebol. Ela fez o curso para futebol, para arbitragem de futebol em 67, enfim. Em 71, ela teve uma oportunidade de participar, me parece que de um mundial feminino que teria no México. E o Nussmann, na época, né, o Nussmann, não, o presidente da comissão de esportes, o Avelange, na época, vetou a participação dela porque ele entendia que não era lugar da mulher dentro da arbitragem no cenário da arbitragem como um todo, né? E na época, me parece que houve intervenção do presidente da República, o Médici, que acabou influindo na decisão e a árbitra realmente acabou participando do Mundial de futebol feminino que tinha no México. Então, desde o começo, né, a própria prática da atividade física, ela foi, de algumas atividades foram restritas às mulheres, né? Até, salvo engano, 1979, acho que de 56, 59 a 79, a prática de lutas ou a prática de atividades de futebol de areia, essas práticas eram proibidas formalmente, né, pelo Estado brasileiro às mulheres. Então, como é que a gente vai falar hoje no desenvolvimento de uma prática no mundo que realmente se fechou para as mulheres? Me parece que as conquistas das mulheres, né, elas se passaram muito em detrimento às conquistas das mulheres no campo social, né? Elas seguem, né, as conquistas das mulheres, elas vêm seguindo as conquistas no campo social. E muitas vezes a gente não sofre só com o preconceito ali, com esse mundo fechado do esporte ou da arbitragem masculino, mas também a gente sofre, em alguns momentos, o próprio preconceito do estereótipo feminino, o próprio preconceito das mulheres, né? A gente, efetivamente, durante a nossa carreira, a gente faz os mesmos cursos, tem as mesmas provas, tem o mesmo nível de avaliação e efetivamente, as oportunidades, elas são diferentes, né? A gente diz que talvez a mulher hoje dentro da arbitragem, em alguns momentos, ela tem que provar cada dia após dia que ela tem capacidade e condição técnica de estar na posição que ela atua. Enquanto que, em alguns momentos, essa cobrança sobre os homens, ela é feita, mas ela não é feita de uma forma tão assídua, né, tão taxativa. Uma coisa que a gente, que eu penso, né, sobre todo esse desenvolvimento, a gente começa a olhar em todos os segmentos aí do esporte. Vamos citar 3 aqui para a gente fazer uma comparação. A própria Paula falou da parte de gestão, a gente tem a parte de arbitragem, que a gente conhece um pouco da realidade, e vamos trazer um bom conhecimento aí dos árbitros, né? A presença das mulheres, tanto na questão de técnicas femininas, as mulheres na arbitragem e as mulheres na gestão.
Então, esses percentuais, eles são sempre proporcionalmente baixos, e se você fala de um esporte, vamos dizer assim, de uma equipe feminina, uma técnica é mais aceita, né? Agora, se você fala de uma equipe masculina, a técnica ela já não é tão bem aceita, né? Então, tem alguns campos em que a gente tem que, o que eu penso, né, que a mulher ela tem que ocupar mais esse campo, não sendo só na arbitragem, não sendo só na gestão, mas a ocupação dessa base de oportunidades, ela tem que ser ampla para que a gente possa ter mais condições de trabalhar e não ter que ficar o tempo inteiro provando e demonstrando sobre a capacidade da mulher. Né? A gente, em alguns momentos, né, durante a nossa carreira, a gente sofre restrições de escala, porque a gente precisa dividir quarto, e daí, se você não tem um número certo de mulheres, vamos dizer assim, são quartos para 2, você já não pode chamar 3 mulheres, você tem essa restrição de participação efetiva da mulher, né? Eu penso que em nenhum momento, e talvez seria muito ignorante, vamos dizer assim, da minha parte, falar que o homem e mulher são iguais. Homem e mulher não são iguais, eles são totalmente diferentes. Cada gênero é um gênero diferente. Mas uma coisa que vamos dizer assim, vai deixar claro o que eu estou tentando dizer. Quando uma mulher erra dentro da quadra, a conotação sempre da crítica pelo erro, ela vai para uma conotação sempre voltada ao lado sexual, né? Ela vai para o estereótipo da mulher. Quando o mesmo homem comete o mesmo erro na arbitragem, ele vai na falta de capacidade técnica da pessoa de atuar. Teve um exemplo muito claro ali com aquela bandeirinha, eu não vou lembrar o nome dela, que deu um impedimento errado lá para a equipe do Palmeiras, enfim. Eu não lembro se o impedimento aconteceu ou não aconteceu, enfim. E todo o estereótipo que saiu na mídia foi que ela tinha condição de posar para uma revista, de fazer isso, mas não se questionou a capacidade ou a condição técnica dela de estar ali naquele momento, atuando. E me parece que no jogo seguinte, do mesmo Palmeiras, o Bandeirinha também teve o mesmo erro de impedimento, não sei se foi a favor, estava impedido, não estava impedido, e o argumento do técnico foi que o cara não tinha condições de estar ali, ou seja, a Bandeirinha, ela tinha que usar os atributos físicos dela de uma outra forma, e o cara não tinha condição técnica de estar ali. Então, talvez essa mistificação, esse contexto, a gente tenha que trabalhar um pouco, e eu me sinto muito à vontade de falar nisso, entre as pessoas que eu estou conversando aqui, porque eu acompanhei muitas vezes os árbitros de handebol na quadra, e eu achava muito interessante a forma como eles tratavam as meninas dentro da arbitragem. Em alguns momentos eu até brincava, falava assim, nossa, mas elas estão presas ou não estão presas, enfim, mas os homens, os árbitros dentro da APA, dentro da associação, ou dentro das atividades ali das quais eu conseguia participar, eles protegiam muito as mulheres, as árbitras. E eu não vou dizer que isso é uma coisa essencial, mas talvez isso seja um primeiro passo para que as mulheres se sintam seguras a desenvolver o trabalho delas, a simplesmente ir lá e deixar elas simplesmente ir lá e apitar. Se está certo ou se está errado, isso são questões técnicas que a gente vai desenvolvendo com o tempo, né? Ninguém nasce sabendo apitar, ninguém nasce sabendo ser um grande gestor, ninguém nasce sabendo desenvolver a atividade da melhor forma.
mas eu penso que alguns requisitos a gente tem que levar em consideração. Um pouquinho da amostra aí do vôlei de praia. Onde estão as mulheres hoje na arbitragem dentro do vôlei de praia? Vou destacar um pouquinho aqui a parte específica do vôlei de praia. Hoje no Brasil a gente tem, a nível internacional, 10 vagas. Dessas 10 vagas nós temos 3 mulheres. Dessas 3 mulheres, eu fui aqui primeiro, saí a internacional agora, e tem mais 2 que saíram 4 anos depois, no último curso que foi feito. Então, nós somos em 3. No Brasil, a primeira árbitra internacional foi a Maria Amélia, que ela foi para a Olimpíada de 1996 em Atlanta, e em alguma das vezes que eu escutei as conversas, enfim, as vezes que eu pude ter oportunidade de estar com ela, uma das falas, ela relatou que ela e mais 2 americanas e uma espanhola foram as primeiras árbitras a participar de uma Olimpíada em esportes coletivos. Então, as mulheres, elas, desde então, vêm ocupando pequenos espaços aí de participação. A equidade de gênero nessa atividade esportiva? Penso que não. Penso que não há equidade de gênero. Penso que a gente deve, sim, respeitar a diferença do homem e de uma mulher. Existem particularidades. Não penso que, em alguns momentos, vamos dizer, um jogo de futebol, a mulher, ela tem uma capacidade física menor que a dos homens, isso deve ser considerado. Não adianta você pensar que a mulher, ela vai ter uma condição física igual a do homem, mas alguns espaços devem ser preservados. Pulando um pouquinho para a América do Sul, a gente vai manter um percentual um pouco parecido, né? No Brasil, a gente tem 30% de mulheres nas vagas internacionais, na América do Sul a gente tem 21% para 22%. A gente tem 6 mulheres, sendo 3 as brasileiras, uma argentina, uma uruguaia e uma peruana. Então, o nosso panorama hoje, eu vejo que é um panorama de muitas oportunidades, de muito crescimento. As mulheres, elas estão chegando capacitadas, elas estão chegando preparadas, e eu penso que talvez o ponto um dos pontos mais importantes da minha vida como árbitra foi quando eu efetivamente tive homens entendendo e se colocando, não na proteção da mulher, mas entendendo que a participação da mulher, ela é necessária. E para finalizar um pouco aqui, em termos mundiais, hoje, o que se propõe, né, pelo menos o que eu vejo dentro da arbitragem do voleibol de praia, é que os homens, tendencialmente, trabalhem nas partidas finais dos jogos masculinos, e as mulheres, quando participantes dos torneios, tendencialmente trabalhem nos jogos das finais femininas, né? Não que a gente participe a competição inteira nos 2 naipes, masculino e feminino, mas a tendência é que nos jogos das finais e semifinais se dê mais ênfase no gênero e faça com que o esporte feminino seja esteticamente ou, enfim, apitado ou levado, dirigido, administrado por mulheres e o masculino por homens. Então, essa é a tendência a que eu vejo hoje em dia, e que, pela primeira vez, em 2021, agora em Tóquio, a gente vai ter, de um quadro de 16 árbitros, a gente vai ter 4 mulheres aí participando, ou seja, 25% do quadro de árbitros aí de vôlei de praia da próxima Olimpíada, ele vai ser composto por mulheres. Então, eu penso que a gente já está, sim, galgando espaço, a gente está trabalhando, e eu penso que a gente vai
conseguir, a gente vai conquistar aí espaços aí que são, não digo que são merecidos, mas espaços aí que são tanto de homens como de mulheres. Eu penso que o gênero não deve ser uma forma de separar, ou de excluir, ou de incluir ninguém. Tá? Não foram poucas as vezes que algumas pessoas me falaram que eu ia chegar à árbitro internacional porque eu era mulher. Não porque eu tinha capacidade, não porque eu tinha 2 formações, não porque eu tinha 3 especializações, não porque eu sabia falar, tenho domínio da língua inglesa, não porque eu tenho 22 anos de arbitragem, não porque eu fui árbitro nacional com 12 anos aí de luta. Não é nada disso que vai me levar a ser um árbitro internacional. O que vai me levar a ser um árbitro internacional é porque eu sou mulher. Então, penso que algumas falas a gente tem que antes pensar para que elas não sejam aí mal vistas ou mal interpretadas aí por quem escuta. Mais uma vez, reitero da minha satisfação de estar falando para pessoas aí que me conheceram aí, que me viram praticamente crescer nesse cenário aí da arbitragem aí dentro do Paraná. Obrigada, Gisele. Realmente são depoimentos super importantes. Eu acho que vocês são mulheres incríveis, são mulheres inspiradoras, né? Então, agora vamos conversar um pouquinho sobre esses temas. Eu vou passar só a primeira pergunta, que alguém perguntou justamente para a Sandra, que falou menos, depois de quanto tempo que ela se tornou árbitra, e para ela falar um pouquinho da trajetória dela. E agora é super bacana que ela é presidente, né, de uma comissão, que o próximo campeonato nós vamos ter muitas só árbitras mulheres. Fala um pouquinho, Sandra. Está sem o microfone, está fechado, Sandra. Seu microfone está fechado. Oi, desculpa. Então, eu me tornei árbitra na Liga de Handebol do Paraná no ano de 2000, me tornei árbitra nacional no ano de 2008 e árbitra continental no ano de 2016. Né? E durante esse tempo todo, vivenciei N situações de preconceito, mas eu costumo dizer, eu sou muito teimosa, assim, não deixei com que isso me abalasse para que eu desistisse da modalidade, né, da profissão como árbitra. E, como a Jamile falou ali, é muito gratificante ter esse espaço para falar agora, né? Então, eu falo que é o momento da qual a gente tem que parar de se colocar numa situação eu falo que uma live não seria suficiente para a gente explicar as situações que a mulher passa dentro do meio esportivo. Nós deveríamos escrever um livro, né, porque são N situações. Então, eu falo que a gente tem que sair um pouco desse meio de vitimismo, que talvez nós mesmos nos colocamos em algum momento. Porque eu me casei, porque eu me tornei mãe, eu tenho outras responsabilidades. Né, nós temos que começar a entender que nós conseguimos fazer essas 2 situações e que o nosso companheiro, ou o nosso marido, o nosso namorado, eles têm as mesmas responsabilidades que a gente tem que começar a dividir isso, né? E para que a gente consiga ter uma carreira de sucesso também. A gente se cobra muito. Durante essa semana, eu conversei com algumas outras árbitras, perguntei para elas o que elas gostariam de falar, né? Qual a dificuldade delas. A maioria delas me relatou isso, o preconceito, a questão das responsabilidades que não são divididas, né, dos parceiros, que a mulher, quando ela fica em uma competição, ou às vezes ela passa uma semana dentro de um evento, nossa, ela abandonou a família. O homem não. O homem está levando comida para dentro de casa. Então, são pensamentos que eu falo que nós mesmos, nós temos que mudar isso, vai partir da gente. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Quais são as nossas sugestões para as federações nos aceitarem mais? Né? Porque o nosso número é muito pequeno. Temos aí história de N mulheres que vieram antes da gente, que fizeram esse trabalho. A gente tem que dar sequência. A gente tem que dar sequência nessa luta. E
até agora mesmo eu estava lembrando aqui que outro dia eu falei assim, a gente tem que comemorar a vitória da outra também, porque há uma competitividade entre as mulheres também. Falei que os maiores preconceitos que eu sofri até hoje dentro de arbitragem, que eu senti muito, foi de mulheres. Né? Determinado jogo lá, mas mulher vai apitar o nosso jogo? Como assim? Como assim? Sabe, parece que não há uma alegria em ver a mulher apitando. Isso de mulher para mulher. O que acontece entre os homens, isso daí é normal, né? Mas eu falei assim, a gente tem que se impor de uma determinada maneira que a gente conquiste o nosso espaço, né? Até a Gisele falando, que acho que ela é a primeira árbitra no Paraná, de árbitra nacional de vôlei de areia, e o ano passado, eu acredito, não sei se eu vou estar falando alguma besteira aqui, mas nós fomos as primeiras mulheres a apitar uma final de handball, de final masculina, nos Jogos Abertos do Paraná, divisão A. Sabe, e aquilo ali, eu trabalhei para aquilo, eu esperei muito aquele momento, né? E em outras competições, eu fiquei muito chateada de não estar apitando uma final masculina, porque é o que todo mundo fala assim, é a menina dos olhos de qualquer competição é um jogo masculino. Não, a final feminina seria, nossa, ouro também. Mas você ver uma mulher numa final masculina, sabe, eu naquele jogo, eu coloquei tudo em prática, sabe, tudo que eu trouxe ao longo dos anos, não, eu vou realmente mostrar que a mulher é capaz. Que a arbitragem feminina ela é tão qualificada quanto a masculina. A Gisele citou alguma coisa ali de quando a mulher comete um erro, definida pela questão sexual. Já vivenciei muito isso também. Eu errei numa determinada partida lá, me equivoquei, né? É o termo que a gente costuma usar, me equivoquei. Ela se equivocou porque ela é mulher. Às vezes o homem comete o mesmo erro, beleza, tudo certo, a crítica não é tão grande, a cobrança não é tão grande, né? Então, a minha sugestão hoje, o pensamento que eu quero trazer para vocês, para as mulheres em geral, como que a gente pode ajudar as nossas federações a aumentar esse número de mulheres? Quais são as sugestões? Vamos sair um pouco desse vitimismo, porque o número é pequeno, porque não temos oportunidade. Isso já é uma realidade, isso todo mundo sabe, mas quais são as sugestões para que isso mude? Eu tenho uma ideia para determinadas competições oficiais que se exija um número X de mulheres. Que tenha, em determinadas competições, no handebol, por exemplo, vão 10 duplas masculinas, no mínimo 3 tem que ser feminina. Mas não tem. Mas aí é uma preocupação da federação, ela vai buscar qualificar essas mulheres. Então, é algo a se pensar. Sugestões, como é que a gente vai fazer para que esse quadro aumente? E sou eu, é a Gisele, é a Jamile, são as árbitras que tem aí, que sabe que tem que incentivar. É um trabalho árduo, a gente já passou por N situações, mas a gente não pode desistir, a gente está abrindo caminho, assim como as nossas antecessoras abriram também. Eu sou muito defensora da arbitragem feminina, sou muito mesmo. E no grupo do handebol, eu sempre brinco com as meninas assim, vem comigo que você brilha. Por quê? Porque eu quero incentivar, porque eu quero estar perto, porque eu quero ajudar. Né? Então, eu acho que respondendo a pergunta, acho que eu respondi aí me tornei árbitra nacional em 2008, em 2016 árbitra continental, no final do ano passado me tornei árbitra nacional do handebol de areia, né? Então, eu estou nessa luta aí e vou continuar. Obrigada, Sandra. Pensando nisso, por que a gente tem poucas mulheres? Eu vi que, por exemplo, no futebol, a mulher ela tem que fazer um curso, o curso é caro. Vocês sabem que o teste físico é o mesmo, apesar do físico não ser o mesmo, mas as provas são as mesmas das mulheres e dos homens. Então, a mulher ela se prepara e depois ela não tem muitas oportunidades, porque ela nunca é escalada para
para apitar. Então, por isso que muitas desistem. Vocês concordam com isso? Acontece isso na modalidade de vocês, das pessoas se capacitarem e elas não conseguirem, né, apitar, exercer a profissão, e aí as meninas desistem no meio do caminho? Gisele. Antes, né, de ser defensora aí das mulheres, né, se a gente for fazer o nosso universo, a arbitragem em si, hoje, pelo que eu vejo, ela já é um ponto estereotipado, é um ponto estigmatizado dentro do esporte, né, porque o árbitro, ele é aquele vilão necessário, né, é aquele cara que ninguém quer que esteja lá, mas que se não tiver, não tem o jogo. Então, a arbitragem como um todo, eu sou defensora a unhas e dentes, independente de ser de vôlei, de basquete, de handebol, de futebol, porque o árbitro como um todo, ele tem algumas características comuns, né? Se você for conversar com vários árbitros de diversas modalidades, você vai ver um perfil. Aquele árbitro que continua, aquele árbitro que é assiduoso no estudo, que cumpre as escalas e que pensa em ter uma carreira dentro da arbitragem, ele tem um perfil muito definido. Porque o que eu penso que a gente tem de problema hoje, e daí depois eu chego na arbitragem feminina, você já tem uma dificuldade muito grande hoje na captação de novos árbitros. Eu não estou falando de mulheres ainda, eu estou falando de árbitros. Por quê? Hoje, a arbitragem é uma atividade secundária que você não tem um vínculo, que você não tem uma segurança e que você tem que dispor de tempo e de vários outros itens ali na tua vida pessoal, até dispor de várias saídas e ausências do teu trabalho para desempenhar essa função, e é uma atividade que ela não é muito bem remunerada. Então, se com todo esse cenário, um aluno aí que faz um curso, que está ingressando hoje num quadro de uma associação ou no quadro de uma federação, enfim, ele já vai ver a atividade com um certo, poxa, se ele conseguir um estágio, se ele conseguir um emprego que remunere a ele bem, ele vai largar. Esse é o primeiro ponto. Aí, aqueles que fazem o curso, que se identificam com a atividade da arbitragem, seja ela na modalidade que ele tiver, esse vai passar a trabalhar, vai passar a cumprir as escalas, vai passar a desenvolver a sua atividade. Aqui a gente tem, na minha opinião, um conjunto, homens e mulheres. Só que dentro desse começar a trabalhar e começar a desenvolver atividade, aí que começam as distorções, porque a mulher, ela vai, como disse a Sandra e como disse a Jamila, ela vai cuidar de outras coisas, que é bem nessa época da idade, 24, 25 anos, ela vai casar, ela vai ter filho, então, ela tem muitas outras questões que a distanciam. Então, talvez ela tenha que ter um pouco mais de foco naquilo que ela quer fazer e realmente permanecer na atividade. Porque o que eu penso é difícil hoje você captar, mais difícil é você fazer a pessoa ter interesse e permanecer. Então, se você não gera alguns pontos que façam a atividade ser atraente, independente de ser mulher ou ser homem, ele vai sair, não vai ficar. E sendo bom, ou sendo um árbitro excelente, que você veja que tem capacidade. Em relação à mulher, eu penso que talvez algumas particularidades devem ser vistas. Eu vi uma pergunta que você já deixou de ser escalada para um jogo porque era um jogo masculino? Não, eu já deixei de ir a competições porque eu era mulher e não tinha divisão de quarto suficiente. Então, a questão do gênero aqui, muitas vezes, ela antecede a própria escala, ela antecede a própria atividade. Então, são essas pequenas arestas
que se elas forem tratadas, elas vão dar mais oportunidade para as mulheres. E aí, em termos de oportunidade, eu coloco a responsabilidade nos gestores das federações. As federações, elas têm que encontrar formas de manter as mulheres que entram nos quadros. Se eu fizer uma pergunta para os árbitros que estão aí, quantos árbitros, colegas dos cursos que a gente fez de formação, continuam atuando hoje? A gente vai falar assim, 2? 3? Quando a gente conseguir contar numa mão só. Então, a federação, na minha opinião, na questão especificamente da mulher, ela talvez, com algumas pequenas modificações ali na forma de atuar e tal, ela vai conseguir reter um pouco mais as mulheres. Não é questão de as mulheres terem privilégios, mas é questão de você ter uma política voltada à manutenção e à retenção dessas mulheres na atividade. E eu não digo que tenha que ser uma diferença de taxa e nada, porque, na minha opinião, o serviço prestado é o mesmo. Então, se ele é o mesmo serviço prestado, o pagamento deve ser igual. O que me parece é que tem que ser pensado são coisas mais simples, do tipo assim, fazer um curso só para as mulheres, colocar técnicas mulheres conversando, fomentar o trabalho das técnicas, um conjunto de atividades que, na minha opinião, só fariam crescer e fortalecer, né, o trabalho das mulheres aí dentro da arbitragem. A gente fala também de muito preconceito, muito machismo, né, nesse meio. Por acaso, vocês sentem, eu conversei com alguns de vocês, inclusive falaram que muitas vezes as mulheres são as piores, né, não só como, às vezes, a apitar o jogo de mulheres, ou as técnicas mulheres, ou as próprias torcedoras fora da quadra, que ficam, se fosse um homem, não gritariam, não xingariam tanto como é uma mulher, que ainda choca mais a gente vendo uma mulher xingando uma mulher. Como é que vocês se sentem? Vocês sentem algum machismo, preconceito entre os próprios árbitros homens? Vocês já passaram por alguma situação assim constrangedora? Sandra? Oi, não digo situação constrangedora com as mulheres? Não digo situação constrangedora, mas eu já tive coordenadores que não nos escalavam para jogos masculinos, porque pensam exatamente assim, que jogos masculinos são para homens e jogos femininos para mulheres, né? Então, já passei por essa situação. Então, para determinada competição, e você ali só nos, sabe, esperando para que saísse uma escala para o jogo masculino, e a gente, de certa forma, sabendo que não ia sair, porque o coordenador pensa dessa maneira. Então, é frustrante, entendeu? Você está com toda aquela garra de ir para uma competição e você sabe, como eu falei, não desmerecendo o jogo feminino, mas você quer trabalhar nos dois naipes, né? Você quer como se fala assim, dar o máximo na competição, né? Então, já passei por situações assim, sim. E em relação aos colegas, não de certa forma, diretamente assim, não, ou que eu tenha sentido, não. Gisele? Eu já passei, Paula. Quando eu fiz o curso para internacional em 2012, né? E uns 4, 5 anos anteriores, Brasília fazia muito mundial, porque fazia sempre o mundial de vôlei de praia na data da comemoração do aniversário, fazia ali na Esplanada, né? E mais ou menos 2009, eu estava sentada lá com um colega, conversando, ele virou para mim e falou assim, você vai sair árbitro internacional, Gisele, porque você é mulher. Porque senão quem ia sair era eu. E eu engoli aquilo, fiquei quieta, enfim, realmente eu saí árbitro internacional antes que ele, e depois ele saiu árbitro internacional, e hoje nós dois somos árbitros internacionais. Agora, o que eu digo é assim, talvez quando a gente fale numa disputa de vaga, numa disputa de colocação, ou numa disputa num nível mais elevado,
talvez a gente sinta mais essa pressão. A gente tem que também entender que, vamos dizer assim, no meu caso, a Federação Internacional de Voleibol, ela tem uma política hoje voltada para a formação de árbitros mulheres, e ela não esconde, ela fala para todos os ventos que um dos objetivos deles é a colocação de mais árbitras internacionais. O que cabe? Cabe às federações continentais e às federações nacionais trabalharem as suas árbitras, colocarem condições para, se fazendo o curso ou se fazendo a prova, elas sejam admitidas no quadro da Federação Internacional. A Federação Internacional, por mais que ela fale assim, a gente quer ter mais mulheres, ela não baixou e não falou assim para a gente aceitar uma mulher, a qualificação é mais baixa, o critério técnico é mais baixo, o domínio da língua inglesa é mais baixo. Não. A parte da certificação ou da qualificação, que eu vou dizer, ela é a mesma. Ok, eu quero mais mulheres, eu vou incentivar, eu vou abrir cursos para as mulheres, ok, mas eu tenho como Federação Internacional que manter um padrão e uma qualidade no serviço que eu presto. Agora, não é por isso, não é porque você tenha hoje uma política que seja voltada à inserção da mulher, que essa vaga vai ser mais fácil de ser obtida do que um homem. Esse é o ponto. Talvez nos níveis mais baixos, onde a gente esteja trabalhando dia a dia ali, que são colegas nossos, é diferente de você atuar com uma pessoa de longe, de outro estado, que te veja como um número, que te veja como uma barreira para ele efetivamente chegar onde ele quer. Eu acho que são esses pontos aí de diferença que eu vejo hoje, né? A gente tem que chegar num dia que vai ter lá, árbitro ou juiz, independe se é mulher ou se é homem, né? Porque, na realidade, a função é a mesma, independe, né? Jamile, qual que as características, assim, as qualidades que você acha que a mulher tem que ela se torna uma boa árbitra? Paula, olha, eu não sou árbitra, né? Mas vendo e eu podendo ter a oportunidade de conhecer muitas das árbitras, eu acredito que é a persistência delas em buscarem realmente alcançar diferentes espaços de ocupação na nossa sociedade, né? Porque, de certa forma, historicamente, as mulheres vão vir rompendo essas barreiras que são impostas a elas, né? Até a Gisele comentou logo no início da fala dela com relação às desigualdades que a gente tem. E essas desigualdades, elas são presentes em diferentes esferas da sociedade. E o esporte, de alguma forma, ele é uma instituição hegemonicamente masculina. E isso, de alguma forma, já invisibiliza diferentes mulheres em diferentes práticas e ocupações dentro do esporte, né? E acho que a persistência das mulheres continuarem afirmando esse espaço que também é delas, que é um lugar que elas lutam diariamente para conquistar e para mostrar o potencial e a capacidade delas de estarem aí, acho que é uma grande qualidade das mulheres dentro da arbitragem. Sandra, quer falar alguma coisa nas qualidades de vocês? Porque eu acho que a mulher, ela é muito, como a Jamile falou, ela é muito persistente. Eu acho que a mulher, ela tem determinação. Eu acho que a mulher é estudiosa. Acho que a mulher tem personalidade, né? A mulher, ela, quando ela estuda, ela tem a segurança, né? A mulher não faz, acho que, as coisas mais ou menos. Vocês concordam? Exato, Paula. Até eu estava lendo um comentário aqui que talvez a palavra não fosse vitimismo, e talvez isso desmereça ou desvalorize tudo que a gente passa. Minha ideia não foi essa. Quando eu digo na questão de vitimismo, é de que nós já sabemos de todas essas problemáticas do machismo, do preconceito, né? A questão, eu falo assim, como é que eu vou me permanecer? Como é que eu vou me ver? Eu vou deixar com que isso me afunde ou eu vou persistir, como a Jamile falou? É uma qualidade que nós temos, né? Para você se tornar árbitro, você tem que estudar muito, você tem que ser muito persistente, e não estou falando isso só por ser mulher. Homens e mulheres têm que ser, quando querem atingir um determinado objetivo, né? Então, ali, não, de maneira nenhuma quis desmerecer ou desvalorizar, até mesmo porque já passei por N situações,
né? Mas eu falo assim, a gente vai ficar aqui discorrendo de N situações de machismo. Já tive técnicos que não gostaram, ou até mesmo falaram com o coordenador para que não fosse mulher que apitassem o jogo dele, atletas da qual não tiveram um determinado respeito, sabe? Mas eu sempre tive que me impor, eu sempre tive que permanecer ali firme e forte, né? Então, eu não podia deixar com que aquela situação fizesse com que eu desistisse, né? Então, quando eu usei a palavra vitimismo, foi nesse sentido, de que eu tenho que realmente me empoderar, falar, não, eu sou capaz, eu estou aqui e vou apitar esse jogo. Você vai ter que me respeitar, não só por eu ser mulher, por eu ser um ser humano, assim como todas as pessoas têm que respeitar um ao outro, né? Então, a nossa qualidade, eu falo assim, primordial é a persistência. Nós temos que ser muito, muito, muito fortes, né? Para conseguir, sabe, o nosso objetivo maior lá. Né? Como eu falei, a gente ficaria aqui e escreveria um livro, né? O machismo, ele está presente, ele vai estar presente aí por muito tempo, até que isso seja, sabe, quebrado, né? Então, falo, nós somos uma pecinha da engrenagem que está fazendo com que isso mude, né? Então, eu acho que essa é a minha visão. Eu falo assim, eu sou muito orgulhosa de ser árbitra, sabe? Eu sou muito orgulhosa do que eu faço, eu sou muito orgulhosa de defender a arbitragem feminina, né? Então, assim, quando teve o painel que teve a Gisele ali, e a gente podia ficar, a Jamile, né, que eu falei assim, nossa, achei o trabalho dela fantástico, né, de não ser da modalidade e buscar entender esse mundo, né? E eu falo, a gente poderia ficar aqui citando N nome de N mulheres aqui, eu vou de repente, não vou citar, talvez eu esqueça aqui, né, mas no handball aí tiveram N guerreiras também. Outro dia eu assisti um jogo de futebol da Série A, nós temos uma árbitra que apitou uma semifinal no Campeonato Mundial, que é do Paraná, a Edna, de Goiôerê, da região de Goiôerê ali. Então, sabe, como isso é bom, como é bom ver. A Maria Fernanda, que era uma árbitra de handball, hoje está como é que chama, do futsal, né, na árbitra nacional de futsal, que acredito que seja muito mais machista do que qualquer outra modalidade, né? Então, isso nos orgulha, né? Então, quando eu usei a palavra vitimismo, eu falo assim, são nessas meninas que eu penso, né, de que se empoderaram e falaram, não, eu sou capaz e vou concluir o meu trabalho. E vou conseguir o meu objetivo. Né? Então, também estou muito contente de participar aí com essas meninas, com você também, Paula, sobre um pouquinho da tua trajetória aí, no meio esportivo, que eu acho que toda mulher sente um pouquinho na pele o que é ser mulher. Né? É aquela frase, a dor e a delícia de ser mulher, né? Então, só peçam que sejam muito persistentes, estudem muito, e vocês conseguem o objetivo de vocês, com certeza. Uma mulher é apaixonada, né? Vocês são árbitros de modalidade, cada um é apaixonada pelaquela sua modalidade, então realmente faz de tudo para que aconteça da melhor maneira possível, né? Gisele? Olha, quando eu comecei na arbitragem, eu achava que a principal qualidade que qualquer árbitro teria seria não errar, né? Porque se a gente não errasse, a gente não teria problema nenhum para frente. Mas com o tempo e com o jogo após jogo, e com as experiências que você vai tendo, talvez hoje, na minha visão, a melhor qualidade que um árbitro, de uma forma geral, possa ter é saber administrar o jogo, porque errar, a gente vai errar, acertar, a gente vai acertar, é claro que a gente vai acertar muito mais do que a gente erra, e infelizmente os erros vão aparecer muito mais do que os nossos acertos, né? Com a questão do desafio no vôlei, foi feita uma pesquisa, enfim, em termos de bolas erradas, os árbitros erravam em termos 2% das decisões dele no jogo
Então, a parte psicológica do jogo é importante de a gente entender que a gente acerta 98% das decisões e que a gente não tem que se apegar a esses 2% que talvez a gente aí tenha algumas condutas, mas, na minha opinião, a melhor qualidade que a gente tem que ter hoje é o conseguir administrar o jogo, né? Levar o jogo do começo ao final e terminar. E mais especificamente em relação à arbitragem feminina, o que eu penso é que deve existir essa persistência e essa resiliência, na verdade, porque cada dia a gente tem uma experiência diferente, um jogo diferente, e certamente é muito mais fácil. Eu já me peguei vários domingos aí de manhã fazendo uma pergunta para mim mesmo: por que eu estou largando a minha família? Por que eu estou deixando de almoçar com os meus pais? Por que eu estou deixando a minha vida de lado para vir aqui para apitar um jogo, para apitar uma competição que eu vou ser xingada, que eles vão falar mal de mim, enfim. E talvez essa resiliência nossa é claro, ficar triste, abaixar a cabeça, repensar e persistir nessa atividade, talvez seja a principal característica que a gente tem que ter hoje, especialmente para as mulheres. Essa vontade, esse desafio de recomeçar sempre. Esse talvez seja o ponto principal para mim hoje, recomeçar sempre de uma melhor forma, de uma melhor maneira, e tentar sempre ser uma pessoa, um árbitro melhor do que você foi no outro jogo. Aí, assim, eu penso que a gente vai conseguir chegar numa condição melhor. Eu pensando aqui o que a gente podia fazer, quais são as sugestões de vocês para que a gente tenha mais árbitras, né? Que tenham mais oportunidades. Será que ter cotas em todos os campeonatos, que sejam das confederações, das federações estaduais, seria uma forma da gente conseguir mais mulheres participando na arbitragem, porque, na realidade, elas vão e vão ter que ter cursos para que mais mulheres participem da arbitragem. Vocês concordam com essa de cotas para arbitragem feminina? Sandra? Oi, então, seria uma sugestão minha essa questão de cota, né, em determinados campeonatos, determinadas federações, como eu falei, seria uma preocupação da federação de buscar essas mulheres também, né, e é uma possível ideia, né, essa questão de cota. É ruim a gente falar, porque dá a impressão, assim, de que é uma imposição, né, mas é uma sugestão. Eu não vejo nada de ruim em ter cotas, realmente. Seria um começo, né, para que essas mulheres se encorajassem mais para entrar em determinadas modalidades, em determinadas federações, né, e a presença delas em determinados campeonatos por cota talvez seria um incentivo, né? E só fazendo um adendo, Paula, do que eu falei quando eu falei do empoderamento, que a gente não pode esquecer de que a gente tem que ter isso, né, de que a gente é capaz, mas sempre com humildade. A humildade, ela tem que prevalecer, né, porque a gente não pode usar isso como um tom de prepotência, né, só fazendo um adendo na minha fala anterior. Gisele? Eu penso por dois lados em relação às cotas. Eu acho extremamente importante que você coloque as cotas. Por quê? Porque você vai forçar a presença das mulheres não só no campeonato feminino, você vai forçar a presença das mulheres no campeonato feminino, no campeonato masculino, no campeonato de menores, no juvenil, no campeonato de adultos. É uma forma de você franquear a presença, né? Você falar assim, é importante que a mulher obtenha o seu espaço, mas é importante que ela trabalhe para obter esse espaço,
Então, você só vai trabalhar para obter esse espaço a partir do momento que você tenha oportunidade. E quando você cria essa cota ou esse percentual, você está falando para as mulheres, né? Agora é com vocês. Vocês têm aí 30%, 25% das cotas e vocês aí têm que trabalhar. O problema, o que eu vejo, é o que é feito com isso também. Não adianta você ter 30% de cotas que você pegue, como a Sandra falou, um coordenador que não aceite mulheres trabalhando em jogos masculinos e coloque as mulheres, esse 30% das mulheres continue a trabalhar nos jogos de menor expressão. Então, as cotas são importantes? São importantes. Agora, o que é mais importante é instigar essas mulheres a desenvolverem, a se desenvolverem, a terem desafios, a trabalharem em jogos que façam com que a atividade delas de raciocínio no jogo melhore, a reflexo melhore, o pensamento dela no jogo melhor, pensamento como um todo, análise do jogo melhore. Então, são situações que eu penso assim, é importante? Mas como a gente vai trabalhar? Como a gente vai trabalhar, eu entendo também que não é a cota pela cota, né? Talvez se você tiver numa competição, vamos dizer assim, de handebol, 9 duplas masculinas e uma dupla feminina, em que o coordenador esteja com vontade de desenvolver as 10 duplas, e que, como aconteceu com a Sandra, que numa competição de jogos aí do estado, elas acabaram por apitar a final masculina, o que nos leva a crer? Que, enfim, daquelas duplas, naquele momento, era uma dupla feminina que estava melhor entrosada, que estava aplicando melhor, estava tomando as melhores decisões, e não é porque elas eram mulheres, é porque elas estavam num momento muito bom da dupla delas. Isso indifere do gênero. Então, as cotas são importantes as cotas, é importante você ter essa política, mas o mais importante é o como você trabalha, o que você faz no dia a dia para que isso seja implementado e que isso seja efetivado, né, dentro do trabalho feminino. E agora, apitar um jogo de mulher é diferente de apitar um jogo de homem? E assim, conta alguma situação embaraçosa que vocês já passaram. Sandra? É muito diferente, sim. Uma situação embaraçosa de jogo masculino, geralmente, quando em alguma situação, né, atinge as partes baixas, você vai lá no atendimento, você fala, não posso fazer nada, você chama o atendimento. E o jogo feminino, ele é mais pegado, ele é mais, sabe, agarra-agarra, e as faltas técnicas são bem diferentes, né? Situação embaraçosa no jogo feminino, não me recordo agora de momento, mas é muito diferente. Mas você já sofreu algum preconceito, algum machismo com os homens? Machismo? Já sofri em diversos jogos, como eu falei antes, a questão da reclamação, né, de técnicos, a questão de jogadores que não aceitam talvez a sua tomada de decisão em determinados lances, né, e acha que você vai recuar e você lá, com a sua autoridade de árbitra, você vai e dar determinada punição, né, e essas questões, assim, mas que hoje, sabe, com o tempo, falei assim, com a nossa persistência, isso já tem mudado muito. Né, salvo em alguns jogos de alguns atletas que ainda não conhecem o nosso trabalho, né, que ainda tem esse pensamento de são mulheres, eu acho que posso fazer o que eu quiser no jogo, que nada vai acontecer. Né, e em relação às mulheres, eu falo que essa disputa, que não dá para entender de onde vem, sabe, de mulher apitando o jogo de mulheres. Né, você citou algo ali da qual eu já vivenciei muito, que são atletas ou mulheres na torcida
xingando a arbitragem, né? Falando alguns palavrões. Você fala, nossa, você fica estarrecida de ver isso partindo de uma outra mulher, né? Os homens já não fazem isso. Mulheres, elas já xingam, já acham que pode usar determinados palavrões, aí você fala, você fica sem entender, né? Você fala, alguém sabe, de repente, atleta aí que está na arquibancada te xingando, você fala assim, sabe, isso não cabe mais nos dias de hoje, essas situações de mulheres com mulheres. É uma disputa desnecessária que não tem sentido nenhum. E aí, Gisele? Eu penso que apitar um jogo masculino é totalmente diferente de apitar um jogo feminino. Na técnica, na tática, tudo. A diferença que eu sinto em termos de tratamento é que as mulheres, elas questionam mais a autoridade da mulher. A mulher atleta questiona mais a autoridade da mulher árbitra. Ela tende a aceitar melhor a marcação de um homem do que a marcação de uma falta ou de uma decisão da mulher dentro do jogo. E com relação aos atletas, aos homens, é uma coisa muito engraçada. Se eles vão reclamar com um árbitro masculino, eles são mais grossos, eles são mais ríspidos, né? E quando eles vão reclamar com as mulheres, eles tendem a ser um pouco mais contidos, né? A não ser que efetivamente o cara tenha perdido realmente a cabeça e saia ali da casinha, vamos dizer assim, mas tendencialmente o homem ele é mais respeitoso quando ele vai falar com a mulher. E se ele fosse reclamar da mesma coisa com o homem, ele seria mais ríspido, mais direto, né? É aquele tratamento do homem com o homem. E quando ele vai falar com a mulher, ele é um pouco mais seguro, né? Um pouco mais contido no que ele fala. E a mulher não, a mulher, quando ela vai falar, ela já vai na questão da autoridade, né? Ela já instiga você, já mexe com o teu brio, antes de questionar a questão da marcação, disso ou daquilo, né? E com relação à conduta de reclamações, enfim, eu acho que a figura do árbitro como um todo, ela é passível, né? O árbitro tem que entender que um certo limite de, não vou dizer xingamento, mas um certo limite de agressão verbal por parte da torcida, eu não vou dizer que seja aceitável, mas acontece, e o árbitro psicologicamente tem que aprender a trabalhar com isso. Porque se ele for efetivamente esperar um ginásio vazio para apitar uma fase final de jogos abertos, um jogo masculino, efetivamente ele vai passar a vida inteira dele e não vai ter essa situação ideal para trabalhar. Então, ele tem que aprender a filtrar o que é importante e o que não é importante, né? Em alguns momentos, a mulher na torcida, a mãe na torcida, é o que eu falei, ela é mais agressiva, e ela é mais agressiva na questão figurativa da mulher, né? Da mulher que está ali, que devia estar passando, que devia estar lavando, que devia estar limpando a casa, que devia estar fazendo qualquer outra coisa, menos apitando o jogo do filho. E isso também me parece que é a questão do pai, né? O pai, como um todo, talvez seja um dos itens, das piores pessoas que poderiam estar na arquibancada assistindo um filho, são os pais, né? Porque eles acham que todo mundo está errado e só o filho deles está certo, enfim. Mas a questão da mulher, efetivamente, ela é mais direta nisso, né? Na questão pejorativa, enfim, na questão de gênero e de outras coisas. E do homem mais a parte dela. Fizeram uma pergunta aqui para você, Gisele. Como é que você conseguiu estudar educação física, direito, gestão e ainda ser árbitra internacional? Foi tudo uma coisa atrás da outra, né? Efetivamente, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é estudar. Eu fiz educação física e eu fiz aí na Federal, em Curitiba. Meu pai não queria, ele falou para mim que ele não ia pagar para eu jogar bola. Então, eu tive que estudar bastante o terceiro ano,
e tive que passar na federal, porque de outra forma eu não faria educação física. Só que quando eu estava na metade do primeiro ano, eu vi que eu não queria ser professora, eu queria continuar jogando bola, eu queria continuar praticando atividade. Aí eu falei para minha mãe que eu ia desistir, e ela falou assim, não, desistir não, agora você não queria, agora você vai terminar. E eu acabei terminando a faculdade. No penúltimo ano, eu conheci os tribunais de justiça esportiva da Paraná Esporte, ali na época do Schmidt, fiz o curso de justiça esportiva, a gente também fazia vários relatórios de atletas, enfim, e nessa atividade eu conheci o direito. E daí eu pensei assim, bom, se eu não quero ser professora de educação física, eu vou fazer direito, eu vou ser no mínimo uma cidadã melhor, enfim, fiz direito. Quando eu saí da educação física, logo terminei em dezembro, em março eu já estava fazendo direito. Ali eu larguei da educação física, porque eu fiz a faculdade, fiz estágios em vários lugares, terminei a faculdade de Direito, já estava advogando, já tirei a ordem, aí já fiz um curso de especialização em Direito Esportivo. Então, são situações que vão te levando, né? Aí a minha ascensão profissional foi me levando a estudar mais Direito Público, aí depois eu mudei de escritório, estava trabalhando gerenciando uma carteira aí de 7.000 processos de contencioso, eu tinha que gerenciar, eu tinha que fazer as coisas, eu não tinha conhecimento, fui atrás da pós na FGV de gerenciamento de projetos, porque eu queria conseguir dar conta de tudo aquilo que eu achava que eu tinha condição. E paralelo a isso, né, sempre tinha arbitragem, né, era 15 dias fora, era uma semana aqui, uma semana ali e tal. Só que chegou um momento em que a atividade da arbitragem começou a influenciar muito na minha atividade profissional. Porque eu já, quando a gente tem as escalas da Federação Internacional, geralmente é no verão europeu, então você sai aqui, fica 15, 20, 30 dias fora do Brasil aí, trabalhando ali nas etapas que você tem ali na Europa, enfim, América do Norte. Então, você acaba não tendo mais condição de ter um escritório que te ofereça essa possibilidade de se ausentar por tanto tempo. Então, chegou um momento que eu tive que fazer uma escolha e talvez a parte financeira das duas se equivaliam, então eu acabei indo mais ou menos para que o meu coração gostava mais, né? Talvez a gente pense assim como é que a gente pode falar que a gente não gosta de uma atividade que efetivamente faz parte da nossa vida aí por 22 anos e pela qual a gente luta, pela qual a gente sempre quer ver ela numa situação melhor, né? E eu, de outro lado também, penso que é o que eu já falei, né? A minha ascensão na arbitragem, ela foi paralela e ela foi muito proporcional à minha ascensão profissional. Quanto mais ascensão, quanto mais eu conseguia conversar, quanto mais eu conseguia ver o jogo de uma forma diferente, quanto eu mais conseguia entender os técnicos, quando eu tive condição de coordenar árbitros e ver o erro deles na quadra e entender quando eu errava na quadra, esses momentos me fizeram ser um pouquinho melhor, me fizeram crescer, me fizeram ter caminhos diferentes, né? Foram as minhas escolhas que me levaram, né, à condição de árbitro internacional, né? Não foi o simples fato de ser mulher, enfim, eu penso que um garoto, um homem, na mesma situação que eu, que tivesse corrido atrás, que tivesse batalhado, que tivesse todo esse currículo, esse histórico, ele estaria tão bem preparado quanto eu para ir desbravar e para atuar aí na arbitragem internacional. Mas e é aquele outro negócio, né, Paula? A gente diz, quanto menos tempo a gente tem, mais coisa a gente faz. É verdade, vou te falar uma coisa, eu sou de Belo Horizonte, eu já moro no Rio há 34 anos, eu com uns 18, 19 anos, eu passei para fazer biologia com 17 anos, fui fazer biologia, jogava vôlei, nessa época já estava na seleção brasileira, fiquei 4 anos na seleção brasileira aqui no Rio, treinando fora, terminei a faculdade, só sei que eu saía de casa às 7 horas da manhã, chegava em casa meia-noite,
fui trabalhar na televisão sem saber nada, porque me entrevistavam e achavam que eu tinha jeito para trabalhar. Aí terminei a biologia, fui fazer o jornalismo, né, porque já que eu me apaixonei por essa função e eu fui estudar, fiz a faculdade, com 23 anos eu já tinha feito 2 faculdades, jogava vôlei, treinava 2 vezes por dia, e a gente consegue, né, eu acho que é importante a gente, isso que eu acho que é da mulher, que quando, e o homem também, a pessoa quando quer, ela realmente consegue um tempo, né. E aí, Jamília, eu queria saber com você aí, quais são as suas sugestões para a gente aumentar esse número de mulheres na arbitragem, né? Depois desse papo todo que a gente teve aqui, eu acho que 2 histórias super bacanas, né, no handball e no vôlei, acho que a gente aprendeu muito, e com você também, que é uma estudiosa, uma doutora, né, que teve contato com tantas árbitras, assim, o que a gente podia fazer, quais são as sugestões para que a gente tenha mais mulheres na arbitragem, que a gente acabe com esse preconceito e com para a gente conseguir mais mulheres. Então, Paula, eu que na verdade aprendo ouvindo tanto vocês e as experiências que vocês têm, né? Eu acho que é super bacana esse espaço, a gente poder elas trazerem a experiência que elas têm dentro da arbitragem. Eu posso trazer um pouco do que eu consigo ter na teoria, né? Então, isso é muito bacana. Acho que essa questão de aumentar o número das mulheres, a gente tem que pensar que essas questões de preconceito, elas são culturais, elas estão arraigadas na nossa sociedade, né? Elas fazem parte das estruturas da nossa sociedade, de alguma forma. E acho que uma forma, talvez, vocês mencionaram a questão das cotas, né? Acho que talvez as cotas sejam, talvez, uma proposta interessante, mas eu penso também na questão de uma visibilidade dessas árbitras, né? Dessas mulheres. E acredito que essa visibilidade se dá quando elas estão bastante atuantes em diferentes campeonatos. Então, dá uma visibilidade maior à atuação e à presença delas nesse espaço também, né? E acredito que, além de dar essa visibilidade, proporciona com que outras meninas, mulheres, que estão participando, inclusive, de campeonatos, percebam a presença delas e, de alguma forma, vejam nelas referências para elas também buscarem futuramente fazer uma formação como árbitras, né? E, para além disso, eu acho que a gente pode pensar, eu não sei exatamente como se dá a divulgação dos cursos de formação de arbitragem, né, dentro das outras federações e liga de handball, mas pensando mais aqui no cenário do handball gaúcho, eu não vejo tanto uma divulgação dos cursos de formação para árbitros, né? E acho que isso seria também interessante, uma divulgação maior, com uma forma de chamar, de convidar as pessoas para estarem presentes mais nesse curso. E acho que, podendo divulgar, a gente abre esse espaço também da arbitragem para que outras e novas pessoas que talvez não tenham tanto contato com a modalidade, da mesma forma que eu não tinha tanto contato, acho que proporciona que muitas pessoas busquem esse espaço de formação também, né? Porque, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, a gente não tem uma divulgação tão grande dos cursos de formação. E acho que isso acaba invisibilizando, inclusive, essas formações e até mesmo para a gente saber e reconhecer quem são esses árbitros e aonde que eles estão. Então, acredito que uma maior divulgação dos cursos também. Para além disso, eu acho que para além de aumentar o número de mulheres só na arbitragem, aumentar o número a presença das mulheres em outros espaços dentro do esporte, é a gente começar a pensar como a gente está incentivando meninas desde pequenas também, né? E eu falo isso pensando como professora de educação física. O que eu, dentro da educação básica, como professora na escola, eu posso estar fomentando, eu posso estar proporcionando para que meninas estejam sendo incentivadas desde pequenas a entenderem e compreenderem que elas são capazes e que elas têm condições de estarem ocupando qualquer lugar e qualquer posto dentro do esporte, né? Elas têm essa possibilidade, elas têm essa condição também de poderem estar em qualquer espaço dentro do esporte. E acho que isso não só no campo da educação, mas a gente pode pensar, inclusive, em clubes, né? Principalmente nas categorias de base, inicial, as crianças estão começando a ter um contato inicial com uma modalidade esportiva. Acho que incentivar elas, apresentar
que há outros espaços também dentro do esporte que elas possam futuramente seguir e buscar por esses espaços. Acho que também é uma possibilidade da gente começar a dar uma maior visibilidade e a aumentar a presença das mulheres nesses espaços. Exatamente isso, super bacana. Obrigada, Jamile. E Sandra, quais são as suas sugestões? Então, vou falar um pouquinho aqui da Liga de Handebol do Paraná, não por ser a minha liga, né, mas nós temos recebido muito incentivo, né, da Liga de Handebol, concursos. O nosso número de árbitras não é o ideal, mas é um número bastante grande comparado a algumas federações que nem árbitras têm, né? Então, essa questão da visibilidade que a Jamile falou aí é algo muito importante. Eu falo que hoje eu estou num papel da qual costumo dizer que hoje eu virei vitrine, né? Hoje eu sou espelho, né? Para muitas meninas, eu sou uma incentivadora, né? Então, eu sempre busco fazer esse lado da qual eu apresento a modalidade, né? A questão da arbitragem, e faço com que elas entendam que é um grupo muito forte. É muito bom fazer parte de um grupo que é forte e que te direciona em várias situações, né? Faz você crescer como pessoa, não só como árbitra, né? Eu faço com que elas entendam a importância de fazer parte desse grupo, né? Essa questão da visibilidade da Jamile aí é bem interessante, de como que a gente vai fazer para manter essas meninas também, né? Eu falo que quanto mais nova você é, mais tempo de arbitragem você tem, porque não é uma carreira longeva, que se diz vai se permanecer e aposentar aí, né? Mas você consegue colher bons frutos, né? Então, já parabenizando aí a Liga de Handebol do Paraná por ser uma grande incentivadora. Esse espaço é um exemplo o quão incentivadora ela é da arbitragem feminina, ou do meio feminino também, né? Então, a questão de cotas, como já foi dito, e esse trabalho todo, né, de manter essas meninas mais jovens, né, colher cada vez mais meninas jovens aí para continuar esse trabalho de arbitragem. Gisele. A Jamile toca num ponto, né, questão da visibilidade. Eu, dentro da Federação Paranaense, desde a minha formação, é engraçado, né? Eu tive espelhos masculinos, né? Então, você aprende como definir, como entender o jogo com o olhar masculino, né? Você vê como o homem se porta nas situações, você vê como o homem decide, como o homem faz, né? Eu digo para várias pessoas, eu senti muita falta, e eu ainda sinto hoje, a falta, né, daquele exemplo, né? Um dia eu quero ser como fulano, olha que legal, fulano chegou, entende? Esse espelho eu não tive, né? A gente teve Maria na arbitragem, só que quando ela parou, eu comecei a apitar internacionalmente 2 anos depois que ela parou. Então, eu não tive a oportunidade de olhar e ter esse convívio feminino na arbitragem. E quando eu tive que decidir, quando eu tive que desenvolver, eu tinha que achar, dentre os modelos masculinos que eu via, o qual mais perto chegava da minha personalidade feminina. Então, a gente tem que, num primeiro momento, fazer esse filtro para ver como que a gente vai responder a uma atividade da qual a gente não sabe como ela deve ser desenvolvida. Então, talvez a presença de mais mulheres apitando vão incentivar mais mulheres a fazerem o curso, porque se você só vê homem apitando, se só vê homem, uma ou outra mulher, você já não vai entrar no meio. Agora, quando você vê que tem mulheres apitando jogo masculino, jogo de futebol, tem mulher indo, quer queira, quer não queira, eu conheci aí 7, 8 países da Europa em 3 anos,
viajando pela arbitragem. Então, as pessoas gostaria que as pessoas olhassem e vissem, poxa, olha lá, Gisele, eu posso ser igual, posso ser parecida, existe condição de se chegar, existe condição de se fazer. Olha que legal, ó, a postura foi assim, não foi certo, foi errado. Porque em alguns momentos você precisa ter essa experiência de saber, quando aconteceu isso, a postura foi essa, não foi essa, foi isso, não foi aquilo. Ou, enfim, eu acho que isso incentiva você ver, né? Melhor do que a gente falar é a gente ver o exemplo, né? O exemplo faz com que o negócio seja palpável, seja possível, né? Além das cotas e além de um trabalho mais efetivo das federações em manter as mulheres que entram nos cursos. Isso eu acho muito importante. Eu acho que a mulher deve se apoderar desse meio da arbitragem, né? Eu acho que tem que ultrapassar os obstáculos, os preconceitos, encontrar os caminhos e aumentar essa representatividade, né? Eu queria agradecer, acho que foi uma conversa incrível, acho que vocês três são muito inspiradoras, eu acho que foi realmente uma visão, os homens hoje tiveram uma visão da mulher, eu acho que esse papo é super importante, a gente tem que cada vez mais conversar sobre isso e abrir espaço mais para mulheres em todos os setores, né? Eu queria agradecer as três palestrantes, queria agradecer a Liga de Handebol do Paraná, na pessoa do presidente, que é o Roberto Niero, o diretor de atos, Newton Trindade, o consultor Vitor Martinez. Muito obrigado, Vitor, pelo convite. Aprendi muito durante essa tarde, né, e também aos nossos parceiros, que é a Associação Paranaense de Atos de Handebol e o Centro Universitário Assis Burgax. E eu queria dar agora só a palavra para as meninas darem o boa tarde, né? Jamile. Então, mais uma vez, eu quero agradecer esse espaço de fala que a Liga do Handebol proporcionou hoje para a gente. Acho que poder discutir essa temática, inclusive discutindo essa temática apenas com mulheres, acho que isso é uma representatividade muito importante de nós, mulheres, podermos estar nesse espaço falando hoje. Então, foi muito bacana essa proposta da Liga do Handebol, então, de parabéns. Eu agradeço, então, essa oportunidade por poderem me ouvir um pouquinho também, me conhecer e conhecer um pouco do meu trabalho. Inclusive, se alguém tiver interesse em conhecer ele um pouco mais, quiser conversar comigo depois dessa live, eu estou à disposição, né? Podem entrar em contato comigo. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade. Sandra? Agradecer também à Liga de Handebol do Paraná pelo convite, né, por estar fazendo parte dessa live, né, o Vitor Martinez, Roberto Niero, o professor Trindade. Eu falo assim, eu sou uma apaixonada realmente pelo handebol, né, uma defensora da arbitragem feminina, e, sabe, é muito gratificante poder ter contado um pouquinho da minha história aqui. E um abraço a todas as minhas colegas aí do Brasil, do Paraná, né, dessa minha trajetória aí, fiz grandes amigos e amigas também, né, então, isso é algo que a gente leva para a vida, né, é o que a arbitragem nos proporciona, né, são bons amigos, boas histórias, né, e as boas amizades permanecem aí para sempre. Muito obrigada, Paula, por ser mediadora dessa conversa. Jamile, um prazer estar com você, Gisele, e com todos aí. Gisele? Bom, eu queria agradecer o convite. Quando o Vitor me fez o convite, eu fiquei muito surpresa por participar de uma reunião do handebol, mas handebol depois do vôlei, né, foi uma das minhas segunda família aí dentro do esporte, né. Eu sempre tive muita afinidade, muita amizade com vários membros, né, enfim. Já fui a vários encontros aí do pessoal. Então,
eu me sinto muito gratificada pelo convite e muito feliz por estar aqui, por estar falando, por estar dividindo com vocês um pouquinho mais, um pouquinho das minhas histórias, enfim, e dos percalços aí que a gente tem que enfrentar, não sendo mulher ou, enfim, sendo humano, né? A gente vai enfrentar isso a vida inteira. Então, eu gostaria de falar que realmente foi muito legal, muito bacana estar aqui com vocês. E eu espero que as mulheres que estão escutando não desistam e continuem sempre refletindo as suas práticas e tentem sempre ser um dia melhor que o outro, porque o dia melhor, ele sempre vem. O domingo melhor que aquele que a gente foi xingado, ele sempre vai vir. E para os meninos, a paciência por escutar, e, enfim, e na reflexão que cada um tem sobre a prática, não só dentro da arbitragem, mas a prática que a gente tem na vida, né? A gente, efetivamente, nessa sociedade que a gente tem que ser muito mais humano, muito mais resiliente, e tentar se pôr um pouquinho mais sempre no lugar do outro para entender os calos e as dores que a pessoa teve que fizeram que ela tomasse determinada decisão no momento da vida dela. Mais uma vez, obrigada a você, Paula, Jamile, Sandrinha, muito bacana escutar vocês, enfim, estou aí se vocês quiserem. Acho que também não consigo ajudar muita gente, porque acho que nos falta, às vezes, capacitação, às vezes eu brinco, mas se alguém quiser aí, estou à disposição para conversar, voltando aí para Curitiba, sentar, tomar uma cerveja e voltar para os jogos aí, tão logo a pandemia deixa a gente voltar a realizar nossas atividades. Enfim, um grande abraço para todo mundo aí. Obrigada para as três, realmente vocês são inspiradoras, né? Eu acho que foi muito importante esse papo. A gente teria a Flávia Almeida, que é árbitra de basquete, mas ela teve um problema técnico e não pôde estar com a gente aqui hoje, mas vocês são inspiração, e eu queria agradecer mais uma vez a Liga de Handebol do Paraná pelo convite, do meu amigo Vitor Martinez, foi um prazer, né, escutar as meninas, e que dar a palavra para ele encerrar o nosso papo hoje. Dentro do tempo, né, Vitor? Parabéns. Me ouve bem? Tudo ótimo. Prazer. Boa tarde a todos. Desculpe aí, eu tive um problema de energia aqui no meu bairro, uma pequena revolução aqui no meu bairro, todo mundo reclamando que a pessoa queria assistir o jogo aqui, virou uma conversa geral aqui, e eu não pude iniciar o trabalho com vocês. Estava assistindo através do celular, aí um acabou, aí eu entrei pela minha esposa, mas, bem, estamos aqui. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao nosso parceiro, né? Nós temos uma cooperação técnica com o Estado do Pará, vários das pessoas que estão participando são do Pará, são árbitros do Pará, agradecer a eles pela participação, a todos vocês, muito obrigado por terem aceitado o convite, Gisele, Jamile, Sandra, Paula, e aí eu gostaria de tocar num detalhe, não quero que seja uma coisa pesada, mas o Paraná nós temos, não sei se é diferenciado ou não, o Paraná não é comandado por uma pessoa, é comandado por um grupo de pessoas que gostam da arbitragem, gostam do handebol. O nome de vocês foi para essa mesa e nós escolhemos por questões técnicas, unicamente por questões técnicas. Olhamos o lado de vocês, de cada uma de vocês, não só do lado da arbitragem, mas a vida que vocês têm com relação à vida profissional de vocês, também paralela à arbitragem, que poderiam enriquecer muito essa conversa. Assim foi. Nós estamos muito contentes e estou recebendo mensagem no WhatsApp aqui, o pessoal está parabenizando mesmo. Nós estamos muito felizes com a participação de vocês. Muito obrigado mesmo. Paula, falar de você é chover no molhado, desculpe o clichê, mas é bem assim. Eu sou teu fã, você sabe disso. O Paraná tem muitas pessoas
que são apaixonadas por você. Você é uma pessoa muito competente. Você falou, nunca fiz mediadora. Não, você sempre foi mediadora, na verdade, né? Coordenar recursos humanos é mediar situações. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. É a segunda que nós estamos juntos, né? A primeira era do meu lado, lá do grupo de estudo. Aqui, meu lado, eu tenho como hobby, que é o handebol e a arbitragem de handebol. Obrigado mesmo, estamos contentes, eu estou muito feliz pelo resultado. O presidente acabou de mandar um WhatsApp aqui, ele está feliz da vida, está cuidando dos boizinhos dele lá na fazenda. E lá o sinal da internet é muito ruim, então ele não consegue captar tão bem, e a gente fica em contato aqui. Obrigado, espero que a gente possa ter novas falas, vamos tentar produzir isso. Não poderia deixar de agradecer ao Neudi Antônio Zenatti, que representa o Centro Universitário FAG, tá, que é parceira da Liga nessas ações, e a APA, que é a Associação de Árbitros do Paraná, que apoia as ações da Liga, nesse momento, especialmente da Diretoria de Arbitragem, que promove esse evento. Meninas, obrigado mesmo, estamos juntos aí. Vamos tirar uma foto? Todo mundo liga a câmera, vamos tirar uma foto? Manda bala aí. Richard, manda bala aí, Richard. Jamile, Paula, Sandra, Gisele, parabéns, tá? Em nome da FAG, parabéns. Manda, Richard, tira aí. Neudi, bate a chapa também. Obrigada, Neudi. Valeu, meninas. Todo mundo vai colocar uma foto. Olá, virei tua fã também. Nossa, quanta gente bonita! Olha! E é bacana, porque a gente teve um grupo de mais de 80 pessoas, né? Super obrigada pela presença de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado, realmente foi com muito carinho e foi muito bacana, Vitor. Muito obrigada pelo esse convite, porque é uma coisa que eu realmente gosto, é de conhecer pessoas e de aprender. E eu aprendi muito hoje, tá? Um beijo. Beijo, obrigado. Tchau, até a próxima. Segunda-feira tem mais, hein, gente? Segunda-feira tem mais. Tchau. Todos convidados. Tchau, tchau.